Glória a Deus. Vamos colocar de pé para orar pela palavra, para nós começarmos a expor a palavra do Senhor. Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor para ouvir a Tua palavra. O que o Senhor quer falar aos nossos corações? Fala esta noite, Senhor, através da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, seja o caminho que todos nós devemos caminhar, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas sim para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco ficou coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhe disse: por que temais, ó gente de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Vamos expor a palavra do Senhor. Irmãos, aqui nos relata quando o Senhor Jesus Cristo entra no barco com seus discípulos e está ali trajetando sobre o mar. E de repente a palavra relata que surge uma grande tempestade no mar, de modo que o barco cobriu com as ondas. E ele, porém, estava dormindo. Irmãos, a nossa vida, muitas vezes, vão vir ondas para querer nos afogar, para querer nos tirar a intenção que o Senhor Jesus Cristo nos deu de caminhar até Ele. Muitas vezes, irmãos, muitas coisas vão se levantar para tentar nos derrubar, para tentar nos deixar com medo, aflitos. Muitas vezes pessoas irão se levantar para vir de encontro a nós, para tentar nos tirar o foco ao qual foi nos dado, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui relata a natureza se levanta contra aqueles discípulos que estavam ali no barco. O Senhor estava dormindo, descansando, quem sabe de uma grande pregação que ele expôs ao povo, e se cansou, porque ele era homem também, e assim se cansava. E os discípulos, quando acontece aquela situação, eles ficam apavorados, com medo de morrerem e ser afogados. E ali a palavra diz: e vindo até ele, os seus discípulos acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Irmãos, muitas vezes as situações que vai se levantar contra nós, nosso entendimento não vai ser capaz de entender a solução, a saída. Muitas vezes, irmãos, a gente vai procurar uma solução, uma saída, não vamos encontrar. E a nossa pequena mente, a nossa pequena mentalidade vai dizer: ó, não vai conseguir, não vai conseguir. Agora, irmãos, a diferença de uma pessoa que não conhece o Senhor e para uma pessoa que conhece o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, quando a aflição vem sobre nós temos um caminho, irmãos. Nós temos uma solução. Não somos abandonados como as pessoas do mundo que correm de um lado para lá, para cá, procurando solução e não encontram. Mas nós
temos a solução, nós temos um caminho, temos a confiança e que muitas pessoas não têm. Aqui nos relata, no momento das ondas ali impetuosas, o barco, quem sabe, é de um lado do outro, enchendo de água, os discípulos ficam apavorados e eles vão acordar o mestre. Eles vão incomodar o mestre ali, dizendo: mestre, acorda, nós estamos perecendo, vamos morrer. E ali a palavra diz que ele lhe disse: por que temais? E isso, irmãos, esta noite vem nos chamar a atenção. Por que temais? Ó, gente de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se uma grande bonança. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim, temendo em situação que é só a gente pedir a Deus que Ele venha de encontro a nós, só a gente clamar a Deus que Ele vai nos dar a solução, Ele vai nos mostrar a solução. Muitas vezes, irmãos, nós não éramos para estar temendo, com medo, aflito, porque temos um Deus. O apóstolo Paulo diz: vós não sabeis que vós é templo do Espírito de Deus e que Deus habita em vós? Mas o fato da nossa carne muitas vezes se manifestar, ela manifesta o sentimento do temor, do medo, da aflição, e nós muitas vezes, dando lugar a isso, perdemos a percepção de quem nós servimos, perdemos a intenção de quem nós servimos, perdemos a direção do caminho, porque a situação nos deixou atordoados. O que aconteceu com os discípulos? O próprio Deus estava ali dentro do barco. Você acha que esse barco iria afundar? Com o próprio Deus, o dono do céu, da terra, dentro do barco, descansando ali. Você acha que Deus ia deixar aquele barco ser destruído e eles iam ser afogados? O Deus que fez o céu e a terra estava ali com eles. Mas o fato, irmãos, da carne falar mais alto, eles ficaram com medo, aflito. E muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. Muitas vezes nós não temos o que fazer, porque a palavra diz que sem o Senhor Jesus Cristo nós não fazemos nada. Nada provém de nós, irmãos. É isso, irmãos, que eu quero chamar a atenção dos irmãos esta noite, ó. Por que temais, ó gente de pouca fé? Irmãos, nós fomos chamados por um Deus. Este Deus a gente não vê, a gente não pega, a gente não sabe como a gente encontra Ele, como está perto dEle. O apóstolo Paulo diz que nós somos templos dEle. Mas ao fato de Paulo falar isso, a nossa mentalidade humana não tem como enxergar a Deus, não tem como saber que Deus está aqui, não tem como. Ele se manifesta, sim, a hora que Ele quer, o momento que Ele quer, pois Ele é soberano. Mas ao fato de se estarmos nesse tabernáculo, na nossa carne ainda, a carne muitas vezes inclina para dizer: onde está o teu Deus? Cadê Ele? Mas para que a gente possa, irmãos, ter armas contra a nossa própria carne, o que é que nós devemos fazer? Pedir a Deus, irmãos, fé. Pedir a Deus mais fé, mais comunhão com Deus. Tiago diz: tu não tem porque não pede. Tu não tem sabedoria? Não tem porque não pede. Então muitas vezes isso está faltando a cada um de nós.
A pouca fé se manifesta porque nós não pedimos. Nós nos colocamos diante do nosso Deus, pedindo: Senhor, dobra a nossa fé, como aquele pai daquele moço endemoniado disse: Senhor, me dá mais fé. Senhor, dobra a minha fé. Muitas vezes não pedimos, porque muitas vezes a situação vem para isso, para esmagar a nossa fé. E muitas vezes deixamos ser esmagados. Os discípulos estavam ali com o próprio Deus no barco, mas eles temeram as fortes ondas, o forte vento, a tempestade. O que ele viu, o que eles estavam ali vendo, eles temeram, ficaram com medo. Mas, irmãos, eu quero te dizer esta noite: você não está sozinho. Você não está sozinho, porque todos nós que estamos aqui fomos chamados, irmãos. Nós não chegamos aqui na igreja porque eu quis chegar. Não, Ele nos chamou, Ele nos trouxe, Ele se revelou a cada um de nós. Nós não chegamos aqui à toa, fomos chamados. E você acha que este Deus de amor que lhe chamou, Ele te abandona? Nunca, irmãos, nunca, porque Deus é fiel. Muitas vezes nós que o abandonamos, mas Ele é fiel. Para que a gente possa ver isso, a fidelidade de Deus, a nossa fé, irmãos, tem que estar avivada, irmãos. A nossa fé tem que estar viva, caminhando. A gente não pode parar. As situações vão se levantar, como se levantou aqui com esses discípulos. O mar ficou agitado, o vento. Vão se levantar em nossa vida, irmãos. Porque o apóstolo Paulo diz que nós não militamos contra a carne. Nós não brigamos contra a carne. A nossa briga, irmãos, não é contra o sangue, contra a carne, mas sim contra principados, potestades, espíritos imundos, irmãos. É essa mentalidade que o crente tem que ter. Nós militamos com espíritos malignos que estão neste mundo aí, ó, fazendo o que eles querem. Eu estava vendo uma reportagem de um pastor. Ele estava ali falando que as leis que estão vindo aí para a pasta dos estudantes, das escolas, vai ter uma reforma agora aí, que as coisas que vão ser reformadas não vai ser coisa boa. Tudo ao contrário ao cristianismo. O pastor estava falando, ó, entre em tal site, olhe lá, pesquise para você ver, que é que estão querendo implantar nas escolas com as crianças. Agora eu lhe digo, isto vem da onde? Da onde vem essa mentalidade de começar, vamos dizer assim, edificar as crianças para algo que eles querem? Porque nós já temos a mente formada, fomos criados de acordo à vontade dos nossos pais ali, rígido, certo, correto, mas essas crianças que estão ouvindo agora, a mentalidade é completamente diferente. Então o que é que o inimigo vai fazer? Atacar os mais fracos. Então, irmãos, por estas coisas nós vemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, meu irmão, potestades, espíritos malignos que querem destruir e querem tapar os olhos das pessoas para que elas não vejam o glorioso brilho do Evangelho. E não vendo este brilho, elas se percam, irmãos. Elas se percam. Mas nós fomos chamados para militar. Não foi para festividades, não foi para agrado do nosso coração. Não, irmãos. O Senhor já nos deu uma dádiva foi nos dada.
a vida eterna em Cristo Jesus. Isso já foi nos dado, pois o selo que mostra isso é o Espírito Santo de Deus, já nos foi nos dado. Somos selados para a promessa do nosso Deus. Já temos um tesouro. O que você quer mais? Não precisamos de mais nada. O que nós temos que fazer agora, irmãos, é deixar as nossas vontades de lado e militar, ir para a batalha, lutar pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelos seus vizinhos, amigos de trabalho. O que nós temos que fazer é isso, irmão. E como é que nós vamos lutar se nós não tivermos fé? Como é que nós vamos lutar se nossa fé for pequena? Como? Não tem como, irmãos. Então temos que pedir a Deus que o Senhor multiplique a nossa fé, aumente a nossa fé cada dia. A gente se achegue cada dia mais diante do Senhor, sinta a sua presença, ouça a sua voz através da sua palavra. Só assim, irmãos, vamos ter fé. Só assim a nossa fé vai multiplicar. Porque é a palavra do Senhor que gera isso em nós, irmãos. Não se engane, não se engane. Hoje aí apresenta muitas coisas e a palavra está ficando de lado. Mas aqueles que são obedientes à palavra do Senhor, aqueles que amam a palavra do Senhor, esses terão fé, esses ficarão de pé. É estas palavras que vão multiplicar nossa fé. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o 2 é que diz: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. O que é a fé? A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não vemos. A fé é algo que você crê, aí você não vê, você não pode pegar, mas você crê. Nós não cremos no Senhor Jesus Cristo. Você pega, você vê? Não, mas cremos que Ele existe, cremos que Ele está aqui conosco. Nós cremos. Então isso é a fé, é você depositar a confiança em algo que você não vê, mas você sabe pelos olhos da fé que existe. Por que, irmãos? Às vezes nós temos a oportunidade de pregar a palavra e muitas vezes essa palavra toca no coração daquela pessoa de uma forma tão grande que até a gente mesmo fica abismado. Que coisa maravilhosa! Deus não existe? Foi você que tocou, foi Deus. Deus usou você para você ir lá falar. E quando aquela palavra entrou naquele coração, Deus fez a transformação. O Espírito Santo conduziu. Deus não existe? É nisso que nós cremos, irmãos. Nosso Deus, o Deus que toca nos corações, o Deus que te lava com água limpa e você é purificado de toda imundícia deste mundo. Um Deus que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, que é propício à sua palavra. Um Deus que escreve a sua lei em nosso coração. E o melhor, derrama o seu Espírito sobre nós. Ezequiel 36, a promessa do Senhor. É nisso que nós cremos, irmãos. Agora, irmãos, para que isso tudo possa estar mamando dentro de nós, para que isso tudo possa estar fluindo, como o Senhor diz, aquele que beber esta água, fluirá um rio de água vivas para a eternidade. Para que a gente possa estar assim, irmãos, a gente tem que ter fé. A fé tem que estar avivada, porque ao contrário disso, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: porém, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe
galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Olha o que Hebreus fala, irmãos. Porém, sem fé é impossível agradá-lo. Não temos como agradar a Deus sem fé, irmãos. Não temos como estar 24 horas na igreja, fazendo o trabalho da igreja e não ter fé. Não adianta, você vai estar perdendo tempo, porque para que a gente possa agradar ao nosso Deus, a fé tem que estar viva, tem que estar avivada, tem que estar transbordando, irmãos. É necessário, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, acredite que Ele existe. O Senhor nos trouxe para perto dEle. O Senhor nos trouxe para perto dEle. O que é que nós temos que fazer agora, irmãos? Avivar a nossa fé, e nessa avivação da fé, a nossa crença, o nosso acreditar, o nosso depositar a nossa vida, acredite que Ele existe. É nessa ativação da fé que nós vamos ficar cada dia mais ligados a Deus, cada dia mais sensíveis a Deus, cada dia mais, irmãos, se compadecendo com a sua palavra, obedecendo, guardando, fazendo o que Ele quer, irmãos, fazendo a vontade dEle. Mas para isso a nossa fé tem que estar avivada, e que é galardoador daqueles que diligentemente o busca. Deus agrada, Deus derrama bênçãos na vida daquele que busca dia e noite por Ele. É necessário ter uma comunhão com Deus, irmãos. Não é a frequência na igreja que vai lhe dar comunhão com Deus. Não, é a sua vida com Ele, diligentemente, direto, todo dia. Tem que ter uma comunhão, senão não adianta. Você vai ser um frequentador de igreja, todo culto eu estou lá, não perco, mas a sua vida com Deus, como é que está? Está ligado? Está sensível à voz do Espírito? Está fazendo a vontade do Senhor? Está se importando com aquele que ainda não conhece a verdade? Está ajudando os seus irmãos? Está amando? Está se dedicando à vida dos seus irmãos? As suas intenções agora é o quê? Ganhar um carro? Ter uma casa? Ter uma poupança vantajosa? Ou a sua intenção é salvar os perdidos, levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não sabem, não compreendem, estão cegos, estão com véu nos olhos, não enxergam o brilho do Evangelho? O que é a sua vida? Pois aquele que está com a fé avivada está vivendo assim, irmãos, preocupado em falar a palavra de Deus. Senhor, estou indo para o trabalho, usa-me como teu instrumento lá naquele lugar, pois lá tem muitos cegos, Senhor, tem muitos que estão doentes, tem muitos que estão aleijados espiritualmente. Senhor, me usa naquele lugar, eu quero ser teu instrumento lá. A vida do crente é essa, irmãos. A vida do crente agora é essa. Vamos trabalhar? Vamos ter a nossa vida? Vamos comprar o que a gente precisa? Vamos. Isso não é pecado, você ter coisas aqui nesta terra. Não, isso é bênção de Deus. Mas a nossa intenção, é o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que necessitamos, o Senhor acrescentará. Glória a Deus. Essa é a vida do crente. Aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 5, aqui relata um testemunho de um homem de Deus, que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou, porque antes da sua transladação ele tinha testemunho que agradava a Deus. A palavra diz que Enoque era amigo de Deus. Deus chama de amigo, uma intimidade com Deus, e Deus tem uma intimidade tão grande com este homem, que Deus
Deus chama ele para ele. Deus retira Enoque da terra e leva para ele, da intimidade que esse homem tinha com Deus. Será que hoje a gente vê gente assim? Será que hoje nós deparamos com pessoas que têm um testemunho assim? É muito raro, irmãos. Infelizmente é muito raro, pois se a igreja do Senhor tivesse a mente espiritual habitando nos irmãos, a igreja seria outra coisa, irmãos. A igreja seria outra coisa. Quando esses homens se levantassem, induzidos pelo diabo, para levantar as leis, a igreja iria orar, iria interceder, iria cair um clamor, e essas leis caíam por terra. O que foi que os irmãos fez quando Pedro foi preso? Pedro estava ali preso, ia ser apresentado após a Páscoa para ser morto por Herodes. O que foi que a igreja fez? Será que a igreja foi procurar um advogado para tirar Pedro da prisão? Será que a igreja foi arrecadar fundos para poder pagar a sentença para tirar Pedro? Não, a igreja se reuniu e começou a orar, a interceder, irmãos. A fé daquele povo foi tão grande que Deus move o anjo do céu para vir tirar Pedro da prisão. Quando eles menos esperam, Pedro está batendo na porta. A menina nem acreditou que era Pedro, da situação que Pedro estava preso. Um quaterno de soldados, mais 16 soldados presos ali, celas e mais celas. A fé, irmãos, é isso que nos move. Seu marido pode vir a Cristo dependendo da sua fé. Seus filhos podem vir dependendo da sua fé. É a fé, irmãos, é algo inexplicável. Aqui Hebreus 11, 7, aqui diz, ó, pela fé Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus se revela àquele homem e diz, ó, prepara-te, que eu vou destruir tudo com as águas. Aquele homem creu no que Deus falou e começou a se preparar, ó, fazendo a arca ali. E o que foi que aconteceu? A sua família foi salva através disso aí, porque ele depositou a sua fé na promessa de Deus. Ele depositou a sua fé, ó, tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O justo vive por fé. Nós não vivemos, irmãos, como o mundo está vivendo aí, não. Segura em uma coisa, segura em outra. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, o crente vive por fé. É a fé que move o crente. É a fé que nos move, irmãos. É isso que nós devemos colocar em nossa mente, ó, cravar, deixar cravado em nossa mente. Nós vivemos por fé. Se eu não estou vendo a situação, a solução daquilo, mas Deus já está agindo. Então, quando eu mentalizo isso, quando eu coloco isso na minha mente, quando eu tenho isso no meu coração, meu joelho vai para o chão e eu vou orar aquele que pode fazer. É a Ele que pode fazer. Eu não faço nada, não tenho poder para nada, mas eu sirvo um Deus que pode, que é poderoso. No sábado aqui a gente estudou o quê? O poder de Deus. Deus é poderoso para qualquer coisa. Você acha que o diabo está impedindo o agir de Deus? Não tem como, irmãos, pois o diabo é uma criação de Deus. Ele não tem como barrar a ação do Senhor. A vida do ímpio, daquele que é impiedoso, que não tem a palavra do Senhor, ele reina e faz o que ele quer. Mas quando Deus chama um desse, ele não pode impedir. Ele não pode impedir. Então devemos viver assim, irmãos, com nossa fé avivada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós temos essa mentalidade, o que é que nós temos que fazer? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Hebreus diz o que, irmãos? Que estão cercados de uma tão grande testemunha. Que testemunhas são essas? Abraão, Isaac, Jacó, Noé, os homens de Deus, os discípulos, aqueles homens que deram a sua vida por Cristo, estão cercados de uma grande testemunha. Todos nossos olhos viram o que esses homens fizeram através da palavra do Senhor. Abraão, o pai da fé, Jacó, Isaac, todos eles só fé, homens de fé. Nós vimos, lemos em sua palavra, estamos cercados de uma grande testemunha. E o que é que nós temos que fazer? Deixando de lado todo o peso do pecado que tão de perto nos rodeia. O diabo ruge como um leão, irmãos, nos rodeando, esperando só uma estreitazinha sua para lhe atacar. E o que é que nós temos que fazer? Deixar de lado toda a intenção que possa dar brecha para que ele possa invadir a nossa vida. Deixar de lado todo o pecado, todo o erro, todo o engano, tudo isso que supre a vontade dos corações daquele que não conhece a Deus. Deixe isso de lado. Deixa o pecado, deixa o peso que nos afasta de Deus de lado, irmãos. E agora deixamos tudo de lado, e corramos com paciência, com a corrida que está proposta diante de nós. Mas essa corrida tem um alvo. Esta corrida que foi proposta diante de você tem um alvo. E que alvo é esse? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele nos deu a fé e Ele vai consumar esta fé. Foi Ele que nos deu, irmãos. Foi Ele que nos deu. E o que nós temos que fazer, irmãos? Buscar este Deus a todo momento se compadecer com este Deus. Por quê? Porque nós temos que buscar a Deus, porque nós temos que todo momento estar ali com Ele, nas dificuldades, na alegria, estar com Ele, com nossa fé viva sobre Ele, deixando as nossas dores sobre Ele, as nossas dificuldades sobre Ele, para que Ele nos dê a bonança, assim como deu àqueles discípulos que estavam aterrorizados com as ondas, com o vento, e Ele se levanta e diz: calma-te mar, calma-te vento, e ali houve uma grande bonança. Se nós pegarmos os nossos ventos, as nossas ondas da dificuldade, da ansiedade, e depositar na mão dele, ele se levantará e dizer: calma-te ansiedade, calma preocupação, e nós vamos ter uma grande bonança. A fé. Como nós vamos depositar isso na mão dele se nós não tivermos fé? Não vai, porque você vai querer fazer a situação, você vai querer buscar meios de resolver. Não vai resolver, irmãos, vai ficar pior, irmãos. Então, se colocarmos a nossa fé nas mãos dele, irmãos, ele nos dará bonança em nossa vida. Por que isso? Por que nós devemos estar ligados com Deus? Porque Ele nos deu uma grande promessa, irmãos. Nós estamos com a grande promessa em nossa vida. Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6, relata sobre isso. Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade,
glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitável a si no amado. Deus nos deu uma grande promessa. Ele nos deu uma grande promessa, irmãos. Ele nos fez filhos. Ele nos fez filhos por Cristo Jesus. Filhos de adoção por Jesus Cristo. Antes não éramos filhos, éramos inimigos de Deus. A espada de Deus estava sobre nós. O pecado iria cobrar o seu preço. Porque Romanos fala o quê? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E este dom foi nos dado. Nós temos este dom e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A vontade é dele, irmãos. Nós devemos nos alegrar. Sempre eu falo isso aos irmãos. Se alegre, porque Deus quis te salvar. Ele quis. Você não pode fazer nada para se salvar. Muitos aí estão enganados, achando que faz algo. Eu tenho que buscar minha salvação, eu tenho que buscar, e nega a salvação de Cristo Jesus. Porque Jesus morreu na cruz? Para nos dar vida e vida com abundância. Todo aquele que crê será salvo. Por que eu tenho que buscar salvação se Ele já me deu? Então, hoje, agora e para sempre, eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, por aquele que nos amou de uma forma tão grande e deu a vida dele por nós. Esta dádiva está em tuas mãos. O que é que nós temos que fazer agora? Avivar a nossa fé. A nossa fé tem que estar queimando, irmãos. Isso tem que queimar dentro do teu coração. Isso tem que estar aceso, não pode se apagar. O sacrifício de Deus era contínuo, não podia apagar. Não podia, as lamparinas não podia apagar, era contínuo. A nossa vida tem que ser semelhante a isso, contínua. E como nós vamos andar com a vida contínua ao Senhor? Se sua vida estiver aqui, na palavra dele. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, obedece a minha palavra. Se nós estivermos em obediência ao nosso Deus, a nossa fé, irmãos, ninguém vai segurar. Quando você botar o joelho no chão, o céu ouvirá suas orações. Como Elias orou e não houve chuva por 3 anos e 6 meses. E novamente esse homem volta a orar e cai chuva sobre Jerusalém, sobre Israel. Coração de um homem. A palavra diz: coração de um justo é muito eficaz. Você foi justificado por Cristo Jesus. Fomos justificados por Cristo, e a justiça dele está sobre nós. O que nos falta, irmãos, é fé. O que nos falta é ter fé. Então, a partir de hoje em diante, pede a Deus: Senhor, dobra a minha fé, multiplica a minha fé, para que eu possa estar avivado diante do Senhor, para que quando as coisas se levantarem contra mim, eu vou dobrar o meu joelho e vou clamar aquele que pode me tirar da agonia, da aflição, do terror. Eu vou clamar para o meu Deus. Jesus diz o que? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora para o teu Deus. Que o Senhor possa nos dar fé, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.